É urgente, agora nós temos aí na tela de vocês a fonte confiável, com credibilidade, e agora eu quero que você pare tudo o que você está fazendo. Por que que eu digo isso aqui? Gente, a Globo não vai falar, a Record não vai falar, a Band não vai falar, o Lula não vai falar, a Gleice Hoffmann não vai falar. Isso daqui é notícia exclusiva vinda com investigação jornalística para poder fortalecer o apoio para com o governador Cláudio Castro e a operação da inteligência militar no Rio de Janeiro. E eu quero que você saiba que vai acontecer uma nova operação, assim como aconteceu na Penha e no Alemão. Escute até o finalzinho para você entender o que vem de lá para nós aqui. A gente aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, não tá pra brincadeira não, isso eu te garanto. O povo tá cansado, tá exausto de viver com o coração na mão, com aquele frio na espinha que não larga a gente um segundo. É o medo de sair de casa para trabalhar, de ver um filho ir pra escola e não saber, nem por um minuto, se ele volta são e salvo. A criminalidade virou um câncer galopante, uma praga que tá comendo a carne da gente viva, corroendo a alma da nossa cidade. E o que a gente mais quer, o que a gente mais implora é atitude. É alguém que venha e diga, com voz firme e sem titubear: basta, chega dessa pouca vergonha. E parece que, finalmente, a coisa está começando a andar, está tomando um rumo, pelo menos por aqui no nosso Rio de Janeiro, de um jeito que a gente vê resultado de verdade, de um jeito que faz a bandidagem, que se achava dona da cidade, tremer nas bases e sentir o peso da lei. Ainda tem mais, viu? Você ouviu falar de Jacarepaguá? Aquela região enorme na zona oeste da capital que está virando aos poucos terra de ninguém, um faroeste urbano, tudo por causa da ação covarde das milícias e dos traficantes que disputam palmo a palmo o controle do território, transformando a vida dos moradores em um inferno? Pois é, o governador já botou na agenda, e com prioridade máxima, uma ação de retomada de território por lá, prevista para dezembro de 2025. Isso é o que o povo quer, o que o povo precisa e o que o povo já não aguentava mais esperar. Pegou fogo mesmo? Você viu nas notícias, você ouviu no rádio, lá nos complexos do Alemão e da Penha. Aquilo ali não foi um dia qualquer de operaçãozinha para inglês ver. Foi a famosa Operação Contenção, que rolou em outubro agora, de 2025. E o que a gente viu foi o Estado mostrando, com força total, a autoridade e a presença que o povo tanto cobra e merece. Foram 2.500 policiais, gente treinada, gente corajosa que arrisca a própria vida todo dia, subindo favela, enfrentando o que tinha que enfrentar de frente. A gente sabe que é guerra, meu amigo. Não tem outro nome para descrever a realidade cruel que a gente vive. E em toda guerra, infelizmente, tem perdas, tem o preço a pagar. Mas a gente sabe que a maior perda de todas, a mais dolorosa e imperdoável, é a de não fazer absolutamente nada. É a de cruzar os braços e deixar o crime tomar conta de tudo. A inércia é que mata, é que destrói. O resultado que a imprensa mais limpa divulgou e que a gente aqui na rua conversou e comentou em cada esquina foi o seguinte, e precisa ser dito sem rodeios: 58 bandidos que se atreveram a trocar tiro com a polícia, que pegaram em armas contra o Estado e contra o povo. Esses não estão mais por aí aterrorizando, não estão mais roubando, extorquindo, matando inocentes. E a verdade, por mais dura que seja para alguns ouvidos sensíveis, tem que ser dita, porque a gente não é bobo e sabe o que acontece na realidade. Eram criminosos de alta periculosidade, sim, que resistiram à voz da lei, que desafiaram a ordem e que pagaram o preço altíssimo da escolha que fizeram, da vida que decidiram levar. Ninguém aqui está comemorando morte gratuita, mas a gente está, sim, comemorando a paz que pode vir, depois dessas ações enérgicas. E o mais triste de tudo, o mais revoltante, é que nessa peleja, nessa guerra cruel imposta pelo crime, 4 dos nossos guerreiros da polícia, 4 homens que juraram proteger a sociedade, também tombaram, também perderam a vida. 4 famílias destroçadas, chorando a perda de um pai, de um filho, de um marido, tudo por defenderem a gente. Esses sim, esses são as vítimas reais, as únicas vítimas de verdade, dessa guerra covarde que os bandidos impuseram a todos nós.
Nosso governador, o Cláudio Castro, que é do Partido Liberal e que tem se mostrado um homem de pulso, não titubeou um segundo sequer. Saiu na televisão, falou sem medo do que a turma da lacração ia dizer, falou o que a gente pensa, o que o povo de bem sente. Disse com todas as letras que esses que tombaram do lado do crime eram exatamente isso, criminosos perigosos que resistiram à ação da polícia. E chamou os policiais de guerreiros, que é o que eles são, de verdade, os anjos da guarda de farda. Afirmou com todas as palavras que as únicas vítimas de verdade nessa história foram os nossos bravos policiais, que se sacrificaram pelo nosso bem. É a voz do povo saindo da boca do governador, é a expressão do sentimento de uma sociedade cansada, porque a gente está cansado de ver bandido com mais direito e proteção do que o trabalhador que levanta cedo e tenta construir algo. É uma inversão de valores que não cabe mais no Brasil que a gente quer. Aí, como sempre acontece, e a gente já está acostumado com isso, vem a turma do mimimi, a turma que parece viver num conto de fadas, que defende bandido a todo custo, os tais grupos de direitos humanos, que parecem viver num mundo paralelo, desconectado da dura realidade das favelas e dos bairros dominados pelo crime. Começam a gritar aos quatro ventos que foi massacre, que a polícia agiu com truculência, que houve excessos. Massacre? Massacre é o que a gente vive todo santo dia nas mãos desses criminosos, meu amigo, com arrastão na praia, com roubo de celular e carro, com a família sequestrada na porta de casa, com a criança inocente morrendo em fogo cruzado que não foi ela quem causou, dentro de uma casa que deveria ser o seu santuário. Protesto? Teve protesto na cidade, sim, mas a maioria esmagadora do povo trabalhador, do povo de bem, estava do lado da polícia, do lado da ordem, do lado da lei. A gente quer é paz, sim, mas não a paz dos cemitérios, a paz da submissão. A gente quer a paz de poder andar na rua sem medo, de ir e vir sem ter que se preocupar com a próxima bala perdida ou o próximo assalto violento. Queremos a paz conquistada com a segurança e a presença do Estado, sem clemência para quem escolheu o caminho do crime. E o governador, para mostrar que não tá de brincadeira e que a coisa vai ser para valer, anunciou que a contenção não foi um tiro só não. Tem muito mais bala na agulha e o recado tá dado para a bandidagem. A festa acabou. São 10 novas operações que já estão autorizadas, já estão no papel, com toda a logística montada e o planejamento em curso, prontas para acontecer nas próximas semanas, uma atrás da outra. E o formato, ele deixou claro, é o mesmo da contenção. Ir para cima com força máxima, sem dar trégua. Não é para ocupar para sempre, para fazer de conta que a polícia está lá. É para ir lá, fazer a limpa de verdade, quebrar as pernas das facções criminosas que se acham donas dos nossos morros, das nossas ruas, das nossas comunidades. É para mostrar, de uma vez por todas, quem é que manda de verdade nesse Estado. É a lei, é o Estado com sua força legítima, é o povo de bem que paga seus impostos e exige segurança em troca. É para colocar um ponto final nessa anarquia que impera há tanto tempo, devolvendo a esperança para quem já tinha perdido. Ainda tem mais, viu? Você ouviu falar de Jacarepaguá? Aquela região enorme na zona oeste da capital que está virando aos poucos terra de ninguém, um faroeste urbano, tudo por causa da ação covarde das milícias e dos traficantes que disputam palmo a palmo o controle do território, transformando a vida dos moradores em um inferno? Pois é, o governador já botou na agenda, e com prioridade máxima, uma ação de retomada de território por lá, prevista para dezembro de 2025. É uma limpeza geral, com data marcada, para botar os criminosos para correr de lá e devolver o que é do povo, o que é de direito dos cidadãos. E a partir da próxima semana, pode anotar e pode cobrar, a Polícia Militar vai estar na rua todo santo dia, 24 horas por dia, na Zona Oeste e também na Baixada Fluminense, que sofre demais com a ausência do poder público e o domínio do crime. O foco principal? Tirar as malditas barricadas que os bandidos montam com tanto arrojo e prepotência para impedir a polícia de entrar, para controlar o território, para ditar as regras dentro das comunidades. Serão entre 5 e 10 equipes de agentes especializados, que são os guerreiros de elite da nossa polícia, todo santo dia, fazendo a limpa na cara e na coragem sem dar moleza. É para desmantelar esses redutos criminosos de uma vez por todas e trazer de volta a liberdade e a dignidade para os moradores que são feitos reféns. Mas essa luta aqui no Rio, por mais importante e urgente que seja, é um reflexo claro de um problema muito maior, de um descontentamento profundo que está varrendo o Brasil de ponta a ponta, de norte a sul.
A gente não é cego, não é surdo, não é mudo. A gente vê o que está acontecendo em Brasília, a gente sente o que está acontecendo na nossa vida. E os números? Esses não mentem. Eles só confirmam, com exatidão científica, o que a gente já sente na pele, na carteira que está cada vez mais vazia, na mesa de casa que está cada vez mais apertada. É a voz do povo, traduzida em números, que mostra a insatisfação geral. Saiu uma pesquisa agora, no mês de outubro de 2025, feita pela tal Futura Inteligência, que é uma pesquisa nacional, com abrangência em todos os estados, e ela mostra bem direitinho onde o sapato aperta, onde a dor é maior para a população. O tal do petista, o Lula, que hoje está lá no Planalto, ainda aparece na frente, num empate técnico que não garante nada, no primeiro turno contra uns nomes que a direita está lançando e que estão crescendo muito, tipo a Michele Bolsonaro, que é a esposa do ex-presidente e que tem um carisma enorme, e o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo e que tem feito um trabalho elogiável. A gente já sabe como é que funciona a política. O nome dele ainda tem aquele apelo para uma galera que ainda se ilude com o passado. Mas o que pega mesmo, o que mostra a realidade nua e crua do povo brasileiro, é o segundo turno, é quando a decisão fica mais clara e polarizada. No segundo turno, meu amigo, a coisa muda de figura completamente. O Lula perde feio para todos os nomes da direita e do centro-direita que foram testados na pesquisa. É o Tarcísio de Freitas, que vem de uma gestão de resultados em São Paulo. É o Ratinho Júnior, que está lá no Paraná e tem uma aprovação gigantesca. É a Michele Bolsonaro, que representa a força da mulher conservadora e cristã do Brasil. Contra qualquer um deles, o atual presidente não aguenta o tranco, não resiste à vontade do povo. Isso não é chute, não é fofoca de boteco, não é especulação de comentarista, é pesquisa séria com metodologia e números mostrando que o povo, na hora do vamos ver, na hora de decidir de verdade quem vai mandar no país e quem vai definir os rumos da nação, não quer mais o mesmo de sempre, não quer mais o retrocesso, não quer mais o aparelhamento. A rejeição ao Lula chegou a um alarmante 50,4% da população. Mais da metade do país, você está entendendo bem? Mais da metade da população brasileira, com clareza e convicção, não quer mais ver a cara dele, não quer mais o seu governo. E por que será que a rejeição é tão alta, hein? A gente não precisa ser nenhum gênio, nenhum economista de Harvard para entender as razões. É só olhar para o lado, é só olhar para a nossa própria vida. 52,3% dos entrevistados nessa mesma pesquisa disseram com todas as letras que o país está no rumo errado. E eu diria mais, está no rumo errado demais, em alta velocidade, batendo em cada obstáculo. É só olhar para a economia, o que mais pesa no dia a dia da gente. 53,5% avaliam que a situação econômica piorou, e piorou de verdade, a gente sente isso na pele, no bolso. O salário que não estica de jeito nenhum, o preço da gasolina que faz a gente chorar na bomba a cada abastecimento, o mercado que está cada vez mais caro, com produtos básicos que viraram luxo, o aluguel que pesa como uma pedra nas contas da família. Isso sem falar na segurança pública que não chega de forma efetiva, na saúde que está um verdadeiro caos, com hospitais lotados e falta de atendimento básico. 49,1%, quase a metade da população brasileira, diz que está em condições financeiras piores do que estava há 4 anos atrás, antes desse governo. Isso é um tapa na cara, um soco no estômago de quem insiste em falar que está tudo bem, que a economia está bombando, que o povo está feliz. A realidade é outra, a realidade é dura, a realidade do trabalhador que se esforça, da dona de casa que faz milagre com pouco, do comerciante que está lutando para manter o negócio aberto e não fechar as portas. A gente aqui do Rio e o povo do Brasil inteiro está cansado de promessa vazia, de discurso bonito que não enche a barriga da família e não dá a segurança mínima para ir e vir. A gente quer ver ação, quer ver resultado concreto, quer ver o bandido atrás das grades preso e sem regalias, e o trabalhador podendo viver em paz, com dignidade e esperança de um futuro melhor. Então, meu amigo, quando o governador Cláudio Castro, aqui no nosso Rio, anuncia mais operações, mais polícia na rua, mais combate de verdade ao crime, a gente aplaude de pé. Porque é exatamente isso que a gente precisa. É isso que a gente cobra. É alguém com coragem para enfrentar o problema de frente, sem medo do que a turma do politicamente correto, que só defende bandido, vai dizer. É o grito da rua, a voz do povo que quer um país melhor, mais seguro, mais justo, com oportunidades de verdade para quem merece. E essa pesquisa aí de 2025, da Futura Inteligência, só veio para confirmar,
Para chancelar, o que a gente já estava sentindo nas entranhas. A maré está virando, a mudança está no ar. E a direita, com uma postura de ordem, de trabalho, de respeito ao cidadão de bem, está ganhando força de verdade porque ela está falando a mesma língua do povo, entendendo as suas dores e suas necessidades. A gente está de olho, a gente está acompanhando. E o nosso voto, meu amigo, pode ter certeza, vai ser por quem realmente se preocupa com a gente e tem coragem para botar a casa em ordem. Doa a quem doer.